Estamos de volta, doutores Li. Uma semana já se passou. É você, Marcela. Bora lá, uba! E eu acho que essa semana passou ainda com mais expectativa. Porque, na verdade, eu tenho dito, a gente tem falado de um tema muito difícil, muito dolorido, doloroso, mas que é necessário falar, né? Não tem como não falar. Como você mesma disse na semana passada, que não tem como não tratar. É. Porque deixa marcas. O abuso sexual deixa marcas na vida do abusado. Deixa. Sabe, fica com uma ferida, assim, tipo... Sabe quando a gente tem uma infecção? Um dente está infectado, né? Então, o que acontece? Fica purgando, né? Você não faz nada, você evita, você faz de conta que não está doendo, não tem problema não. Só que assim, continua o problema, né? Você vai ficar ali, né? Se faz de louca, não é comigo, não sei o que mais, mas está lá. Tanto é que assim, dentista não trata um dente que está inflamado. Primeiro tem que fazer um antibiótico para desinchar, para desinflamar, porque anestesia não tem. Então, a gente sabe que tem que tratar e que, se não tratar, a infecção continua purgando. Consciente ou inconscientemente, não adianta. E essa infecção, ela é tão terrível, porque você falou ao longo dos últimos programas de tantas marcas, especialmente no último, no anterior a esse, se você não ouviu, você corre lá para ouvir. Aliás, ouça a série, né? E você disse de tantas marcas, de como isso atrapalha a vida do adulto. Você usou até uma expressão interessante, que é se fosse uma criança presa num corpo de adulto. Né? É aquela criança que sofreu abuso lá atrás, que está presa nesse corpo do adulto. E nós encerramos dizendo que a esperança, porque é tão dolorido, o processo é tão doloroso, a gente vai vendo, vai se percebendo, e quem de nós, hoje em dia, que não conhece alguém que tenha sofrido um abuso sexual? Está tão difícil o tempo que acho que todos nós acabamos conhecendo alguém, uma criança que sofreu algum tipo de abuso sexual, que não deveria, mas que sofreu. Essas crianças estão, algumas das nossas famílias, outras nas nossas igrejas, filhas de conhecidos, mas a boa notícia é que você encerrou dizendo que há cura, que há esperança. Muita. Primeiro, porque para o nosso Deus não há nada que não seja curável. E ele, em sua infinita sabedoria, capacitou, né, gente para trabalhar com a cura. Como é que é essa cura, doutora Esli? Olha, eu sei que os psicólogos e muita gente custa falar em cura, né? Mas hoje em dia a gente tem como falar disso sim, sabe? Por exemplo, se a pessoa tem uma fobia de avião e a gente trata e a pessoa embarca, a gente pode falar que ela curou, né, a fobia de avião. Então, a gente também tem formas de tratar isso. E eu acho que uma das coisas maravilhosas que aconteceu nesses últimos 25, 30 anos foi o surgimento das terapias de reprocessamento. A mais conhecida é a EMDR, né? Pela sigla Explica para a em gente o que é inglês. esse EMDR. São as siglas em inglês. Em inglês é Eye Movement Desensitization and Reprocessing, mas vamos traduzir, tá? Agora traduzindo, Né? Significa dessensibilização e reprocessamento por meio dos movimentos oculares. E a doutora... Movimento ocular, vou fazer a pergunta que eu sou bem aquela mesmo, que eu faço a pergunta que todo mundo quer fazer. O movimento ocular, o que é o movimento dos olhos, é isso mesmo? O movimento dos olhos, né, de um lado para o outro. Você sabe quando a gente dorme, Marcela, que a gente sonha, e a gente tem um movimento rápido ocular, o sono REM, que eles falam. Sono REM, R-E-M, significa Rapid Eye Movement. Né? Então, assim, esse sono REM é do movimento ocular, é um movimento rápido que os olhos fazem enquanto a gente sonha, enquanto a gente dorme. O ciclo do sono tem diferentes momentos, e um desses momentos, né, é o do movimento rápido ocular, e esse ciclo se repete várias vezes durante a noite. E Então, é preciso atingir o REM para viver cura toda noite. Sim, da gente poder... Assim, a gente tem que ter esse movimento ocular para processar o que está nos acontecendo durante o dia, porque isso é uma coisa assim saudável. Muita gente diz, ai, mas eu nunca sonho. Todo mundo sonha, sabe, Marcela? Nem todo mundo lembra, Só mas não todo mundo lembra. sonha. Né? Todo mundo sonha, todo mundo mexe o olhinho,
né? Todo mundo tem sono REM. Agora, quando a quantidade de sono REM é limitada, e assim os Não é médicos fazem os suficiente. estudos do sono, aquela coisa toda, então nós temos as pessoas mal dormidas, né? Todos nós já tivemos uma noite mal dormida, mas tem gente que cronicamente tem noite mal dormida, tem insônia, e muitas vezes a origem disso também é traumática, né? Tem uma parte do nosso cérebro inconsciente que fica acordado e fica dizendo para todo mundo lá dentro ficar acordado porque está em perigo, né? É mesmo? É, É tipo isso aí. as metáforas da insônia aqui aparecendo, né? Eu dou uma aula sobre isso e eu falo como todo mundo tem um sentinela interno. Todo mundo tem um guarda, né? Um segurança que fica acordado a noite inteira. Todo mundo tem alguém lá dentro que fica acordado. E sabe quem é? Aquela assim, mãe que tem criança pequena, aí quando escuta o neném chorar, aí o guarda interno, o segurança, o sentinela diz, mãe, vai lá atender o neném, porque o neném está chorando, vai ver se está com fome, se está molhado, se está isso, se está aquilo, sabe? Ou então, se você escuta um barulho lá fora, assim, sabe, o guardinha interno diz assim, acorda, vai lá ver que barulho é esse, porque esse barulho não está normal. Aí você vai lá, cutuca o marido, ou você mesmo, ou seja o que for, você olha pela janela, ou você olha na câmera, você vai ver que barulho é esse, se foi realmente um bicho, um animal, se foi uma pessoa, porque era um barulho isso. Então, assim, todo mundo tem um sentinela lá dentro que nos acorda na hora do perigo, da necessidade, e isso é normal, isso é saudável. Imagina uma mãe que não acorda de noite quando o seu filho chora, né? Mãe ou pai mesmo, né? Porque tem mães que não acordam, quem acorda é o pai, né? Tem disso. Alguém tem que acordar e acudir. E isso é normal, só que assim, a gente volta para dormir, né? Dorme, pronto, emenda e vai indo. Agora, o problema é quando o sentinela não quer ficar sozinho, sabe? Então... Que a galera toda E a acordada galera comigo. toda fica acordada, sabe? Porque tem um que fica acordado enquanto os outros... Vocês dormem e eu fico aqui de plantão, entendeu? Normal, né? A gente não faz assim, militar não Sim, faz assim. Todo mundo sim. dorme, tem os que ficam de plantão, ficam lá na toca esperando, né? Para ver, vigiando que tá tudo bem. Não. Então, olha, quem é que não teve aquela sensação, às 3 horas da manhã, aquele bando de fantasma que vem no pé no pé da cama, e diz assim, vamos resolver todos os problemas da humanidade hoje, agora, às 3 horas da manhã, e aí pronto, das 3 às 5 horas da manhã, você está lá com o olhão pregado no teto, acaba pegando no sono, tipo 5 horas da manhã, e aí quando tem que levantar às 6, 6 e meia, 7 horas, quem é que presta? Ninguém, né? Então, por que eles fazem isso? É a sensação de perigo. É a sensação de perigo. E quando a gente tem isso daí, a gente não tem como dormir direito mesmo, porque a gente precisa, né, resolver essa ansiedade que o nosso cérebro tem por alguma razão. E aí não processa esse trauma. Então, e em geral, né, o problema do trauma, um dos problemas do trauma não processado, é que ele fica no presente. Então, apesar de que a experiência, por exemplo, o abuso sexual, digamos assim, aconteceu 20, 25, 30 anos atrás, 50 anos atrás, É como se né? tivesse acontecido hoje. É como se estivesse acontecendo agora, porque tem uma parte do nosso cérebro, sabe, Marcela? E na Bíblia diz, acho que é Eclesiastes, que diz assim, que Deus colocou a eternidade nos nossos corações. Dentro do homem. Né? E eu sempre achei que essa eternidade, assim, é como o nosso inconsciente. Porque o nosso inconsciente, nesse ponto, Freud tinha razão. Freud tinha uns negócios que ele tinha muita razão. Essa é uma delas. O nosso inconsciente não tem noção de tempo. Ele é atemporal. Então, aquela coisa que aconteceu e que não foi bem processada, é como se ela estivesse acontecendo todas as noites, todos os dias de novo. E fica aquele Ou seja, negócio, é dor em cima de dor. fica buzinando consciente ou inconscientemente, fica aquele negócio lá me torrando a paciência, né, e me assustando, e eu não sei por quê. Então, dá ataque de pânico, né? Dá medão não sei de onde. Às vezes as pessoas têm umas respostas, umas reações assim inusitadas. Surtou? O que houve? Sabe? É porque encostou na farpa do coração. Olha aquelas farpas que a gente vive falando. Lembra? A gente fala desses negócios? É isso. Não é que surtou naquele momento. Na verdade, já estava sofrendo com aquilo ali dentro, ali dentro, ali dentro, e o surto externou, né? Tem momentos em que aquilo sai, aquilo aparece, né? De repente, assim, parece que está falando com alguém de outra idade, né? Ué, parece menina, virou criança, né? O que aconteceu? E ou perde a estribeira, começa a brigar, falar alto.
chora incontrolavelmente, e a pessoa mesma não sabe explicar o que está acontecendo com ela. E isso, em geral, tem o pezinho no passado, um trauma, alguma situação. E abuso sexual é um trauma, né? Caracteriza assim como trauma realmente, e a gente tem como curar. Como é que a gente cura? A pergunta que todo mundo quer saber como é que faz. Olha, Marcela, inclusive tem lá no nosso YouTube da Trauma Clinic, né? Tem, inclusive, sessões inteiras de terapia EMDR para as pessoas poderem Para a ver, gente ver, acompanhar, poder ver sessões, inclusive uma colega que a gente atendeu depois da Boate Kiss, né? Que foi ajudar e ficou com, né, com trauma da situação da ajuda, e uma outra que tinha a história do barbante, muito interessante, a professora amarrou ela na cadeira com 7 anos de idade. E uma marmanjona de 50 anos, né, ainda sofria essa sensação de estar presa anos e anos, décadas depois. E aí você vê como é que é o protocolo. Claro, não é para ficar imitando, não é para ficar fazendo aquilo em casa, não, porque tem risco. Porque tem estudo para isso, né, gente? Não é Tem do nada. profissional que a gente leva um tempão formando, né, para poder fazer isso. Mas você tem uma ideia de como é que a coisa funciona, porque uma terapia é muito diferente do que aquela terapia verbal, né, da fala que a gente está acostumado a ver, ou que as pessoas estão acostumadas a falar. Inclusive, é uma terapia onde tem muito pouca fala. Durante o reprocessamento, a gente deixa que o cérebro faça as coisas em vez de ficar falando sobre aquilo. Porque falar nem sempre cura, não, sabe? A gente tem a impressão que sim, mas o que vai curar é a integração desses hemisférios cerebrais, as informações que precisam se conectar. Então, como é que a gente faz? Deixa eu te explicar. A gente pede para a pessoa, a gente toma a história, aquela coisa toda, né? Aí a gente pede para a pessoa pensar naquilo, aquela experiência ruim. A gente faz uma avaliação em relação a imagens, as crenças. Você sabe que trauma faz a gente pensar nas mentiras, faz a gente acreditar em mentiras a respeito de si mesmo, né? Então, o trauma tem uma série de consequências muito graves. Quem sabe um dia a gente até falar um pouquinho sobre o que o trauma faz com a gente, né? Mas ele faz a gente acreditar em mentiras a respeito de si mesmo. Então, qual é a mentira em que eu acredito? Quais são as emoções? E a gente mede isso. Onde é que eu sinto isso no meu corpo? E aí, depois que a pessoa tem a lembrança presente, a gente aplica a estimulação bilateral, que pode ser visual, que normalmente é, né? Que foi assim, isso imita realmente o que acontece com a gente quando a gente dorme. Mas pode ser auditiva também, né? E assim, tem sons ou músicas bilateralizadas, ou então pode ser tática. A gente tem um abraço da borboleta, ou então, às vezes, nas pernas também. Com criança, a gente trabalha muito com o tátil, né? Porque nem sempre ela acompanha o movimento ocular. E isso, né, imita o que acontece com a gente quando dorme, dá o arranque para o cérebro fazer o que ele sabe fazer. Deus deu essa capacidade do cérebro nos curar. Só que ele travou. Então, o MDR, dessa forma, ele destrava, né, que dá aquele empurrãozinho para o cérebro passar daquela ponte assim, onde ficou travado. Ferrado, exatamente. E aí ele vai caminhando e ele vai correndo, porque o cérebro é rápido. E aí a pessoa muitas vezes lembra de outras coisas, lembra de coisas que ela não lembrava mais, né? Recupera certas lembranças que ela não se dava conta antes, ou que coisas que estavam ligadas, ela nunca tinha feito a ligação entre todas as coisas. É normal o cérebro apagar essas coisas mesmo? Dependendo da situação, o cérebro apaga assim. Quando é muito feio, muito ruim, e especialmente em criança, mas adulto também faz isso. Quando o nosso aguentômetro não dá, o cérebro nos protege apagando. Né? E às vezes também esquece por medicação ou por drogas, né? Às vezes as pessoas fazem as coisas assim, drogadas, sob influência de substâncias, né? Não lembra. Às vezes, eu tenho uma amiga que ela acordou no meio de uma cirurgia, né? Ela não lembrava mais disso, mas ela tinha, inclusive, uma história que eu conto no meu livro, Cure o Seu Cérebro, Cure o Seu Corpo, né? Que tá na Amazon. E ela acordou no meio de uma cirurgia. Então, assim, ela não lembrava da coisa por causa da anestesia mesmo, né? Certo? Mas quando ela reprocessou, ela lembra, ela disse, eu te digo exatamente onde é que estavam os médicos, as enfermeiras, o que estavam vestidos, como é que estava a disposição, tudo. Não teve a dor, mas teve uma dor de cabeça terrível, que ela tinha enxaqueca todas as vezes que ela ficava debaixo de uma luz forte. Por quê? Porque o trauma foi uma luz forte. Sim. Exatamente, mas só impressionante. Com uma sessão de MDR, ela resolveu a enxaqueca, nunca mais ela teve.
Nunca mais ela teve uma Nossa, enxaqueca, nunca mais. Né? Uma enxaqueca que não cedia a remédios, não tinha uma causa física aparente. Né? Então, muitas vezes os nossos sintomas têm uma causa física e a gente não sabe, a gente não se dá conta que sobre isso. provocou. Então, depois que a gente consegue reprocessar, aquela lembrança, eu chamo o MDR da unção de Manassés. Por quê? Porque me faz esquecer meu sofrimento. Não é que eu esqueço o que me aconteceu, não. Mas eu posso lembrar sem dor. Eu posso lembrar sem sofrimento, sabe? Eu posso lembrar sem pânico. Então, agora eu posso lembrar que aquilo me aconteceu e não me desmanchar. Então, o sofrimento acaba. A lembrança não, mas o sofrimento acaba. Eu posso lembrar sem sofrer. E aí o que acontece é muito interessante, como Deus é perfeito, né? O nosso cérebro começa a resgatar tudo de bom que a gente tem. E a gente começa a acreditar na verdade. Aquilo que era uma mentira, rompe o poder da mentira e a gente agora pode surgir dentro de nós a verdade. E toda a verdade, você sabe, né, Marcela? Toda a verdade vem de Deus, né? Porque Uhum. só Deus é Só verdadeiro. pode vir dele, Tudo que é verdade vem dele, né? Então, aí começa a surgir a verdade a meu respeito. Seja para cristão, não cristão, seja quem for. Uhum. E aí a pessoa começa a acreditar nas coisas boas a respeito de si mesma. E a gente dá mais assim, uma averiguada, uma escaneada no corpo, para ver se alguma coisa ficou no corpo. E a pessoa resolve e cura aquela lembrança. Agora, às vezes leva várias sessões para tratar uma única lembrança, às vezes em uma sessão a gente resolve, né? É uma terapia muito mais rápida? É sim, porque é o cérebro que está curando, não é a minha fala, é o cérebro da pessoa que cura a ela mesma. E o controle está sempre nas mãos do paciente, né? Da pessoa que está procurando ajuda. E nós, como terapeutas de MDR, a gente está acompanhando, a gente cria o espaço onde essa cura pode acontecer. A gente parece milagre às vezes, sabe? Tem base científica, inclusive reconhecido hoje pela Organização Mundial de Saúde como eficaz para tratar traumas. Então, eu quero avisar para todo mundo que existe solução, sabe? Existe a oração, existe o poder de Deus, existe o sangue de Jesus e também existe terapia, existe reprocessamento. E o MDR é uma dessas terapias que hoje Porque a pode, alma precisa ser tratada, a né, Gi? alma tem que ser tratada. Porque ela, para a gente poder, inclusive, parar de repetir comportamento, conduta inapropriada. Olha, eu tô. Sabe que minha mente fica aqui borbulhando, né? Lá vem. Lá vem as Enquanto você. perguntas da Marcela, lá vem. Não vou nem fazer pergunta, não. Eu estou pensando, porque enquanto você falava, eu me lembro do que a Bíblia diz, né? Que os seus amados ele dá enquanto dormem. E Enorme. a terapia do MDR acaba mostrando isso, revelando. Eu acho Deus assim tão perfeito, sou apaixonada por Jesus. Ele é tão maravilhoso e é tudo interligado exatamente para que a gente possa viver essa vida plena, porque a vida é a vida plena, né? A vida abundante, que o Senhor não nos criou para a gente ficar presos a traumas, embora eles vão acontecer, né? A gente está aqui Na num sua mundo misericórdia, afetado por uma natureza decaída, mas ele nos restaura, né? na sua misericórdia, ele nos dá a solução. E ele dá descobertas científicas para as pessoas poderem também. Olha só, assim, eu às vezes conto, né? Eu tenho um avô, já está com o senhor, né? Eu tenho um avô que nasceu em 1892, um avô português. Eu tinha 17 anos quando ele faleceu, quer dizer que eu lembro muito dele, né? Uhum. Um pé no outro século ainda, né? E fico pensando, tudo Uhum. que ele viu no decorrer da... Porque quando ele nasceu, não tinha carro, não tinha telefone, não tinha Sim, celular, não tinha eletricidade, não tinha carro, não tinha gasolina, sabe? E hoje, assim, eu vejo assim, nos meus anos, né, que eu vivo, né, desde que meus tantos anos que eu estou aqui, as coisas que eu já vi, né, esses dias eu estava até comentando assim sobre os Jetsons, né, que eu olhava os Jetsons quando era criança e pensava, uau, que fantástico, né? Quem sabe um dia meus netos vão poder fazer isso, né? Ela falava com o Mr. Jetson, né, apertava o botão e ele falava com ela na televisão e ela respondia, gente, hoje nós e fazemos, olha a gente aqui. nós aqui fazendo isso, né? Tinha celular, tinha até robozinho para limpar a casa. Não é? E nós Hoje, aqui. isso Então, a aí. gente vê como assim, teve uma evolução difícil, mas teve uma evolução muito boa também, sabe? Então, Deus tem tido misericórdia e nos dá
formas da gente se curar. Então, assim, sabe o que eu quero dizer, Marcela, para terminar? Procure ajuda. Isso aí, não segura isso sozinho, né, Isli? Olha, olha, nós temos um site, traumaclinic.com.br, nós temos um serviço de procure um profissional. A praçadoencontro.com.br tem uma lista de terapeutas, né, de formação cristã também, que você pode ter um procure profissional, que você pode procurar ajuda ali também, né? Tem nas igrejas as pessoas que também estão formadas, que também oferecem esse tipo de ajuda. Tem fora da igreja, procure um terapeuta que saiba usar isso, cristão ou não cristão, né? Muita gente tem sido ajudada, procure ajuda, procure terapia de MDR. O Brain Spotting é uma prima irmão, né, do MDR, funciona de uma forma parecida e que também tem esse reprocessamento e que ajuda. Então, assim, procure ajuda. Não fica com isso, não. Vai viver melhor. Eu acho que a palavra de hoje é essa, a vida plena para você, te aguardando, para você procurar ajuda, porque os traumas nos apertam, e aí é que eu já vou fazer um link para o programa da semana que vem, para você ficar atento e não perder de jeito nenhum, porque eu vou pedir a Isli também para falar de algo importante, se eu não me engano foi no programa anterior, ou no anterior, você falou sobre um estudo chamado Estudo ACE, que são as experiências adversas da infância. Isso. Né? O quanto algumas experiências, quando acontecem no período da infância, elas causam traumas. Bom, mas isso eu vou pedir para você contar para a gente na semana que vem. Combinado. Para que a gente possa entender o quanto a infância é importante para quem é pai, para quem é mãe, e talvez para a gente aqui, que é adulto, você perceber de algumas coisas que você está vivendo, talvez esteja preso aí, alguma coisa que aconteceu lá na sua infância. Então, semana que vem. Mas hoje fica aí, ó, a dica da esperança que é a cura. Gente, vamos parar das coisas. E tem, olha, tem os encontros de cura para o coração, uma vez por mês. Você pode achar lá na praçadoencontro.com.br. Ou então vai direto, coração, né? Sem ser cedilha, sem acentos. Praçadoencontro.com.br, uma vez por mês. Olha, não tá caro, a gente tem que cobrar porque a gente precisa, né? Mas assim, a gente fez uma estrutura, né? Possível, né? Um lanchinho resolve. E faz um jejum em vez de comer e paga a sua experiência no coração, porque realmente tem sido uma experiência muito bonita. Até porque o coração curado vai render vários lanches maravilhosos depois. É verdade. Até a próxima, Marcela. Até semana que vem. Beijo. Beijocas.